Estamos de volta com o Jornal Legendária, hoje com o quadro OAB em Pauta. Estamos conversando com a advogada Thaís Potuski-Wierzbicki, ela que atua na cidade de Contenda, nossa cidade vizinha aqui de Contenda, tem uma grande audiência pela Rádio Legendária aqui na cidade de Contenda, e essa é a parceria que a gente tem com a OAB aqui, subseção da Lapa, que abrange os municípios da Lapa e de Contenda, essa comarca aqui, e ela vem hoje falando para a gente sobre os direitos e deveres do proprietário do imóvel quando aluga um imóvel e também do inquilino, aquele que entra para usar o imóvel comercial ou residencial, passando orientações importantes aí para você que está tanto de um lado quanto do outro dessa relação aí, né, de locação de um imóvel. Thaís, é obrigatório que o contrato de locação, por exemplo, seja realizado por uma imobiliária? Não é obrigatória a contratação imobiliária para intermediar o contrato de locação. Ele pode ser realizado pelas partes de forma particular, com um contrato realizado por um advogado de confiança das partes. Só que a vantagem das imobiliárias está no fato de que ela poderá anunciar o imóvel para locação com maior facilidade, bem como ela fará às vezes do locador, fiscalizará em nome do proprietário como está a situação do imóvel, cuidando também dos recebimentos dos aluguéis, auxiliando na solução dos problemas e consertos que o imóvel venha a precisar. E será a imobiliária que terá que ter todo esse cuidado de fazer os termos de vistoria inicial e final do contrato de locação. Para tanto, as imobiliárias cobram uma taxa de administração, normalmente de 10% sobre o valor do aluguel. E nos meses iniciais, algumas imobiliárias cobram, às vezes, taxas maiores para o custo de realização de contratos e vistorias, podendo chegar até 50% do valor do aluguel. Aí precisa ser negociado, então, né, com o imobiliário, mas é uma opção também, né, para ter, às vezes, menos dor de cabeça, né, deixa por conta de um imobiliário que já tem uma experiência maior, talvez até para administrar, né, o imóvel. Agora, caso o imóvel tenha danos que foram causados por inquilino anterior, e às vezes não é observado isso naquele momento de vistoria, né? A gente falou agora há pouco aqui que é importante ter aquela vistoria, mas acontece de na vistoria não observar lá e depois de um tempo que o inquilino está lá, ele observa que tem algum problema. Como é que fica daí? Isso mesmo, isso ocorre algumas vezes, principalmente se passa de um contrato particular para depois um contrato por imobiliária. Mas na situação, comprovado que os danos foram realizados por inquilino anterior, esses reparos deverão ser realizados pelo locador do imóvel, ainda que esses danos apareçam apenas quando o contrato de locação já estiver em vigor com o novo inquilino. Outra dúvida que certamente existe aí nessa área é com relação a de quem é a obrigação de pagar taxas e impostos do imóvel. Essa situação ela é bem importante e deve ser colocado no contrato de locação, de forma bem clara, as responsabilidades de cada parte sobre os impostos e taxas relativas ao imóvel. Pela lei tributária, o dono do imóvel é responsável pelas taxas e impostos do imóvel. Porém, ele poderá repassar esses custos de IPTU para o inquilino, devendo ser feito um acordo entre as partes, que constará no contrato de locação. Sendo assim, normalmente os valores de impostos de IPTU, taxas de lixo e taxas de condomínio são quitadas pelo inquilino, proporcionalmente ao período do ano que ele estiver ocupando o imóvel. E iniciando um novo ano, ele passa a assumir as taxas mensais enquanto perdurar o seu contrato de locação. Os valores relativos às contas de água, luz, esgoto e telefone, internet, serão sempre quitados pelo inquilino, devendo essas contas serem transferidas para o seu nome em no máximo 30 dias após o início do contrato de locação, para dar mais segurança para o locador. Caso o imóvel, por exemplo, possua seguro, esse deverá ser quitado pelo locador, não pelo inquilino, podendo inclusive o inquilino solicitar prestação de contas desses pagamentos. Mas não é obrigatório o imóvel locado ter seguro, mas é uma garantia para ambas as partes e que deverá constar no contrato. Outra coisa também que é de responsabilidade do locador é o pagamento de taxas extraordinárias relativas aos imóveis que estejam dentro de condomínios, como gastos de manutenção e para conserto de fachadas de prédios, reformas estruturais, prediais e de elevadores, despesas de decoração de áreas comuns, paisagismo, etc. Até porque não é responsabilidade do inquilino, porque assim que ele sair do imóvel, isso ficará agregado ao imóvel. Então, quem arca com esses custos é o locador. Certo. Agora, outra dúvida com certeza também é com relação à saída do inquilino do imóvel, né? O dono do imóvel pode pedir a saída do inquilino antes do fim do prazo do contrato? O locador ele não pode reaver a posse do imóvel
antes do término do contrato, sem que o inquilino tenha cometido alguma infração legal ou contratual, como atraso no pagamento dos aluguéis ou outras taxas, sob pena de aplicação de multa para o locador. Porém, há algumas exceções, como no caso do locador solicitar o imóvel para sua moradia ou para a moradia dos seus filhos e pais, desde que esses não tenham moradia própria. Além disso, o locador pode solicitar a saída do inquilino no caso de necessidade de demolição do imóvel, realização de obras, sublocação ou exploração para hotel ou pensão na propriedade, e também autorizam a quebra do contrato desde que estejam licenciadas e aprovadas pelo poder público e que essas obras gerem ao menos aumento de 20% do imóvel. Caso o locador não utilize o imóvel como declarou no pedido de desocupação, o locatário poderá pedir indenização sob acusação de despejo por motivo infundado. Mas, se o contrato tinha um tempo determinado e o inquilino continua residindo no imóvel mesmo após o vencimento do prazo, sem oposição do locador, esse contrato passa a ser por prazo indeterminado. E, nesse caso, o proprietário poderá solicitar a saída do inquilino do imóvel a qualquer momento, devendo apenas notificar o inquilino para que em 30 dias faça a desocupação, para que nesse tempo o inquilino possa encontrar outro imóvel para se mudar, e isso independente de qualquer infração do inquilino. O ideal e o mais recomendado nesses casos é que o locador sinalize ao inquilino que dentro do prazo final do contrato, que ele não tem interesse em renovar a contratação, seja por qual motivo for. E dessa forma, o locatário terá tempo para buscar um novo espaço para alugar. Importante é sempre ter esse prazo aí, pelo menos 30 dias, de ambos os lados aí para ter o tempo. E o inquilino, ele pode deixar o imóvel, então, antes do fim do contrato de locação? Caso o inquilino ele deseje encerrar o contrato antes do final, ele não terá a obrigação de justificar o motivo do distrato, mas ele deverá estar com o aluguel em dia e efetuar o pagamento da multa correspondente. Assim, o contrato se encerra, mas terá que notificar também ao locador 30 dias antes do prazo que irá deixar o imóvel, e nesse período será feita uma vistoria no imóvel pelo locador ou pela imobiliária. Se o prazo do contrato de locação já tiver passado e o contrato estiver vigorando por prazo indeterminado, o inquilino poderá deixar o imóvel sem aplicação de nenhuma multa. Mas, por cautela, é melhor que ele notifique o locador que solicite uma vistoria de saída para não ser responsabilizado por danos no imóvel. Porém, caso o contrato de locação esteja em andamento e o imóvel apresentar defeitos ou problemas que tornem impróprios para uso, como problemas elétricos, problemas hidráulicos e de esgotos, goteiras, fissuras na laje ou paredes, que comprometam a estrutura do imóvel, por exemplo, infiltrações, mofos, dentre outras situações que tornem imprópria a manutenção do seu uso pelo inquilino, e que o mesmo após as notificações do locador esse não resolva, o inquilino poderá deixar o imóvel sem pagamento de nenhuma multa. Nesse caso, é importante o inquilino ter registro de todas as comunicações para o locador, deixar os aluguéis em dia, e se o locador não comparecer para as vistorias finais, ele deve ter registro fotográfico do imóvel todo, e por cautela, até mesmo mostrar o imóvel para um vizinho do bem, para que esse possa atestar as condições do imóvel, evitando aborrecimentos futuros. Importante sempre esses registros, ter como comprovar tudo aquilo que está sendo alegado, E outra dúvida, certamente, que existe é com relação aí ao proprietário do imóvel quando o inquilino atrasa o pagamento, O que caracteriza esse atraso, Quanto tempo, Atrasou 1 mês, 2 meses, e o que ele pode fazer, inclusive, para poder conseguir cobrar esses aluguéis que estão em atraso? Esse atraso no pagamento dos aluguéis, ele seria uma infração contratual. Normalmente, os contratos de locação já prevêem aplicação de multa e juros e correção monetária até o efetivo pagamento. Então, tem que constar no contrato qual seria o prazo, normalmente a partir de 30 dias, poderá o locador do imóvel notificar o inquilino, que ele está com os aluguéis atrasados, e requerer o pagamento, seja extrajudicialmente ou judicialmente. E se ele permanecer inadimplente, ele poderá requerer que o inquilino deixe o imóvel por causa dessa infração contratual. Assunto, como sempre, aqui no nosso quadro OAB em Pauta, muito importante, interessante. Certamente vamos ter outras oportunidades para falar a respeito, esclarecer dúvidas. Nosso tempo sempre é curto, por isso eu agradeço, Thaís, pela sua presença aqui falando sobre direitos e deveres do locador e do locatário de imóvel. Deixo o espaço aí para suas considerações finais a respeito desse tema. Eu que agradeço o convite para poder estar presente
E eu só queria deixar um resumo, né, que nos contratos de locação é importante que o locador e o locatário estejam sempre em sintonia. Assim, antes do início da locação, façam juntos a vistoria desse imóvel, que coloquem no contrato todas as condições que estão combinando, como a data de pagamento do aluguel, caução, se terá ou não o fiador, como que serão os reajustes do aluguel, quem será o responsável pelos impostos e taxas e, principalmente, que surgindo qualquer problema no imóvel, que o inquilino avise o locador para que se possa resolver a situação e que nunca tente resolver sozinho os problemas, pois precisa da autorização do locador para qualquer modificação no imóvel, até sob pena de não ter restituição dos valores que investiram no imóvel. E o locador também deve estar sempre atento ao seu imóvel, acompanhando como está a sua manutenção e até mesmo perguntando ao inquilino se está tudo certo. Feito isso, o convívio entre as partes será harmônico e essa é uma locação que poderá perdurar por anos, favorecendo ambas as partes. E o importante, né, sempre a gente frisa isso aqui, é que seja feito o contrato, né, dessa relação aí de locação e qualquer dúvida sempre procurar o advogado de confiança da pessoa para esclarecer, para ter orientação, para poder fazer com que seus direitos sejam resguardados. Isso mesmo, sempre buscar um advogado de confiança em caso tenha algumas dúvidas, né? Porque cada contrato é único, as partes que irão estipular as regras desse contrato não tem um padrão que tenha a ser seguido. Então, sempre melhor uma boa conversa entre o inquilino e o locador e que eles levem, então, para um bom advogado poder fazer esse contrato para eles da melhor forma. Conversamos com Thaís Potulski Wiersbick, OAB Paraná 54.987, advogada que atua na cidade de Contenda e participou hoje do nosso quadro OAB em Pauta. Thaís, obrigado, um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia e ótima semana a todos.